Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos a correção da atividade que eu deixei para vocês de Matemática 2 na plataforma, das 5 questões sobre a área do quadrado e do retângulo, tá certo? Na primeira questão, nós temos o seguinte: aplique o teorema de Pitágoras para determinar a medida x do lado do quadrado destacado na figura. Em seguida, determine a área desse quadrado, sabendo que as medidas indicadas são em centímetros. Então, nós temos aqui um quadrado dentro de outro quadrado, tá certo? Tenho aqui a interceptação de alguns pontos entre os quadrados, né? O importante é que essa figura formada aqui é um triângulo retângulo. Quando ele pede para aplicar o teorema de Pitágoras, é exatamente nesse triângulo retângulo. Nós podemos identificar que desse triângulo retângulo, a hipotenusa vale x e os catetos valem 7 e 1. Aplicando Pitágoras, nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado, já que x é a hipotenusa, é igual a 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, 1 ao quadrado dá 1. 49 mais 1 dá 50. Então, x ao quadrado é igual a 50. Para me livrar desse quadrado, eu coloco uma raiz quadrada no primeiro membro e uma raiz quadrada no segundo membro. O quadrado se anula com a raiz quadrada. Aqui também sobra que x é igual a raiz de 50. Né? Só o quadrado se anula aqui com x. Aqui resta a raiz no 50, tá bom? Para determinar a área do quadrado, basta pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado. É assim que a gente determina a área do quadrado. É o lado elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado será o lado, que é a raiz de 50, elevado ao quadrado. A raiz se anula com o quadrado, tá bom? E nós temos que a área desse quadrado aqui vale 50 centímetros quadrados. A área do quadrado menor, tá? Segunda questão. Vânia comprou um terreno retangular conforme a figura abaixo. O terreno está dividido em 4 regiões quadradas, né? A casa, a área de serviço, a garagem e a área de lazer. E a garagem tem 20 metros de perímetro. Qual é a área desse terreno? As 4 figuras aqui são quadradas. A área de lazer, a garagem, a área de serviço e a casa, né? Mas juntando tudo, nós temos um retângulo, tá bom? Detalhe, se a garagem tem 20 metros de perímetro, o perímetro é a soma dos lados. Para saber o valor de cada lado, basta dividir 20 por 4, porque lembrando, todas as regiões aqui são quadradas, 4 lados com a mesma medida. Então, 20 dividido por 4 dá 5. O lado mede 5 metros. Se o lado mede 5 metros, então a área é 25 metros quadrados, que é exatamente a multiplicação, tá? A área do serviço possui, aqui no caso, a mesma área da garagem. Então, aqui também é 25 metros quadrados. Já que esse lado é 5, então todos os outros também serão 5. Agora vamos dar uma olhada na área de lazer. Daqui para cá é 5, daqui para cá é 5. Então, esse lado aqui da área de lazer mede 10. Se esse lado é 10, aqui também é 10. 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Tá? Agora vamos observar a casa. Esse lado mede 10 e esse lado mede 5. Então, o lado desse quadrado mede 15. Então, aqui também é 15. 15 vezes 15, 225 metros quadrados. Para determinar a área do terreno, basta somar todas as áreas, né? 25 mais 25 dá 50. 50 mais 225 dá 275. Mais 100, 375 metros
quadrados. Essa é a área total do terreno, tá bom? Então vejam que para calcular a área de uma figura, a gente pode calcular a área das partes menores, depois somar e obter a área total. Isso se chama decomposição, tá certo? É uma estratégia que a gente pode usar aí para determinar a área. Terceira questão. Uma parede foi revestida com azulejos quadrados de 40 centímetros de lado. Sabendo que foram colocados 7 fileiras de azulejo e que cada fileira tem 12 azulejos, quantos metros quadrados tem a área revestida? Primeiro, vamos determinar a quantidade de azulejos aí que foram colocados nessa parede. São 7 fileiras, onde cada fileira tem 12 azulejos. Então, a quantidade de azulejos é 7 vezes 12, o que dá 84 azulejos, né? E cada azulejo tem que área? Para saber disso, ele tem um formato quadrado de 40 centímetros de lado, né? Então, eu posso multiplicar 40 vezes 40. Porém, a pergunta é a seguinte: quantos metros quadrados tem a área revestida? Então, vamos passar logo de centímetro para metro, tá certo? Basta dividir por 100, porque 1 metro possui 100 centímetros. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4, 4 décimos. Então, para achar a área desse quadrado, basta fazer 0,4 elevado ao quadrado, que dá 0,16 metros quadrados. Essa é a área de cada azulejo. Se são 84 azulejos e cada um 0,16 metros quadrados de área, para saber o total da área revestida, basta multiplicar 0,16 vezes 84. Isso dará 13,44 metros quadrados. Essa é a área total da parede. Tá bom, turma? Próxima questão, quarta questão. A malha quadriculada da figura é composta de quadrinhos de meio centímetro quadrado de lado. Qual é a área da região amarela? Cada quadrinho desse possui meio centímetro de lado. Vamos calcular a área de cada quadrinho desse primeiro. Para isso, basta pegar o 0,5 e elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25 centímetros quadrados, cada azulejo amarelo, tá? Só que percebam, turma, que tem partes aqui da malha quadriculada, né? Isso é uma questão clássica de malha quadriculada, onde alguns azulejos só tem a metade, só foi revestida a metade, tá? Mas nós podemos juntar aqui duas metades e considerar como sendo um inteiro, tá bom? Então vamos contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 24 azulejos inteiros no total, tá? Então, para calcular a área da região amarela, 24 vezes 0,25, o que dá um total de 6 centímetros quadrados. Essa é a área da região amarela, tá? Quinta questão. Na figura, as medidas indicadas são dadas em centímetros. Determine a área do quadrado ABDE. Nós temos aqui nessa figura, na verdade, um triângulo retângulo, ABC, e o quadrado ABDE. Como as duas figuras estão juntas, né, sobrepostas, estão, na verdade, aí uma do lado da outra, né? Um cateto do triângulo retângulo coincide com um lado do quadrado. Então, por exemplo, se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, esse lado aqui, o cateto do triângulo, também vale x, que é o valor desconhecido que a gente tem aqui. Então, vamos determinar o valor de x através do teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa 17,
os catetos são 8 e x. Então, 17 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado dá 289, igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dá 64. Esse 64 vai passar para o primeiro membro com sinal trocado. Ele está positivo, vai passar negativo. 289 menos 64 dá 225. Raiz quadrada no primeiro membro, no segundo membro, e raiz quadrada no primeiro membro. Cancela a raiz com o quadrado. E a raiz quadrada de 225 é 15. Então, isso quer dizer que o lado do quadrado x mede 15. A questão pede para a gente determinar a área do quadrado. Muito fácil, né? Para determinar a área do quadrado, é só pegar o valor do lado, que é 15, e elevar ao quadrado. 15 vezes 15, 225 centímetros quadrados. Tá? Então, nono ano, essa foi a nossa correção. Tá bom? Preencham aí o módulo de vocês. Vão corrigindo aí. Na verdade, vocês vão responder a atividade que eu passei na plataforma e reenviar de volta a atividade, né? Tem nem módulo, é livro, tá certo? E um bom final de semana para vocês e até a nossa próxima aula.